Talvez você já tenha passado dos 50 e perceba que muita coisa mudou. Responsabilidades aumentaram, pessoas queridas ficaram pelo caminho, e o corpo não responde mais como antes. Talvez esteja cansado do piloto automático, reagindo sem pausa. Mas e se você pudesse reencontrar serenidade e clareza? Não apesar da idade, mas justamente por causa dela. Este não é só mais um vídeo com conselhos passageiros. Aqui você descobrirá princípios profundos da filosofia estoica, práticos e perfeitos para quem já acumulou experiência de vida. Essas ferramentas podem transformar a forma como você encara desafios, trazendo mais equilíbrio e consciência. Imagine manter-se sereno mesmo em momentos difíceis, discussões familiares, problemas de saúde ou decisões complicadas. Enquanto outros cedem à ansiedade e à irritação, você permanece firme, calmo e centrado. Esta habilidade não é exclusiva, é treinável. E quanto mais idade você tem, maior sua capacidade de aplicar essa sabedoria que vem de uma mente treinada. Este conteúdo é especialmente para você que já sentiu na pele as alegrias e tristezas da vida e que agora busca viver com leveza, autenticidade e tranquilidade. Não fingiremos que a vida é perfeita. Sabemos que não é, mas garantimos que, mesmo na tempestade, você pode encontrar abrigo dentro de si mesmo. Antes de continuar, deixe nos comentários: sou o dono da minha mente e o arquiteto da minha calma. Compartilhe essa frase inspiradora com outras pessoas da nossa geração que também desejam equilíbrio e paz interior. Não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com quem você ama e se inscrever no canal para receber mais conteúdos transformadores como este. Agora respire fundo e sinta este momento. Sua jornada rumo à serenidade começa aqui. Acalme sua mente ou ela controlará você. Aos 50 anos ou mais, você provavelmente já passou por situações em que sentiu que sua mente estava fora de controle, pensamentos que não paravam, preocupações que cresciam como tempestades, emoções que tomavam conta antes mesmo que você pudesse entendê-las. Talvez tenha sido em um momento de tensão familiar, uma perda inesperada, uma mudança brusca na vida profissional ou simplesmente o peso silencioso da solidão. Nessas horas, parece que a mente tem vida própria, ditando como você se sente, como reage e até como enxerga o mundo ao seu redor. Mas aqui está a verdade que os antigos estoicos já conheciam há séculos: ou você comanda sua mente, ou será comandado por ela. Não há meio termo. A mente, se não treinada, age como um cavalo selvagem, impulsiva, reativa, facilmente assustada. E, à medida que os anos passam, se você não cuida dela, ela não se torna mais sábia sozinha. Ela precisa de direção, de prática, de disciplina consciente. Assim como o corpo exige movimento e alimentação, a mente precisa de treino para se manter firme, serena e clara. É por isso que a calma não é algo que simplesmente acontece, ela é construída, dia após dia. Você não espera a tempestade para aprender a nadar. Da mesma forma, não deve esperar o caos emocional para tentar encontrar equilíbrio. A serenidade é cultivada na rotina, nos pequenos hábitos diários. Marco Aurélio, um dos grandes imperadores e filósofos estoicos, enfrentava guerras, traições e doenças, e mesmo assim mantinha sua mente tranquila. Como? Com exercícios mentais diários, escrever reflexões, questionar seus impulsos, respirar antes de responder. E você pode fazer o mesmo. Comece observando seus pensamentos como quem assiste a nuvens passando no céu. Eles não são ordens, são apenas movimentos mentais. Você pode escolher acreditar neles ou deixá-los ir. Quando algo te irritar, antes de reagir, pare e respire profundamente. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 4 segundos e depois expire lentamente pela boca. Repita isso 3 vezes. Essa pausa é o espaço entre o estímulo e a reação, e é nesse espaço que mora o seu poder. Outro exercício poderoso é escrever. Simples assim. Pegue um caderno. Ao final do dia, anote o que te tirou do equilíbrio. Pergunte a si mesmo: essa situação realmente merecia tanta energia emocional? Eu poderia ter respondido de outra forma.
Com o tempo, você começará a reconhecer padrões. Mais importante, a criar novas respostas. Isso é o início do domínio mental. Isso é liberdade. Calmar a mente não significa não sentir, mas sim escolher como lidar com o que se sente. Significa sair do modo automático e entrar num estado de consciência. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Aos poucos, a mente deixa de ser um inimigo imprevisível e se transforma em sua aliada mais fiel. Lembre-se, acalmar sua mente é o primeiro passo para acalmar sua vida. Você ainda está no controle, só precisa reivindicar esse poder. 2. A raiva não resolve nada. Quantas vezes, ao longo da vida, você explodiu de raiva e depois se arrependeu? Talvez tenha sido em uma discussão com um filho, um parceiro, um colega de trabalho, ou até mesmo em um momento sozinho, gritando com o trânsito, com a política, com o espelho. A raiva é uma emoção poderosa. Aos 50 anos ou mais, ela pode vir carregada não apenas pelo presente, mas por décadas de frustrações acumuladas. É natural sentir raiva, mas o que você faz com ela define se ela será sua aliada ou sua ruína. A sensação de explodir pode parecer, por alguns segundos, libertadora. É como abrir a válvula de uma panela de pressão. Mas, quando passa, o que fica? Palavras ditas que ferem, portas fechadas, distâncias criadas. A raiva nos dá a ilusão de poder, mas na verdade nos tira o controle. Ela é como um fogo descontrolado, pode até iluminar por um instante, mas logo consome tudo ao redor, inclusive você mesmo. Os estoicos viam a raiva como uma falha de julgamento. Para eles, ninguém nos irrita, nós é que nos deixamos irritar. Parece duro, mas é profundamente libertador. Por quê? Ao assumir essa responsabilidade, você também assume o poder de mudar. A raiva não surge do que acontece, mas do significado que damos ao que acontece. Quando alguém te critica, você sente raiva porque, lá no fundo, algo dentro de você reagiu com dor, orgulho ferido ou insegurança. A raiva, então, é um sintoma, não uma solução. Pense nas vezes em que reagiu com raiva e a situação piorou. Em vez de resolver, você escalou o conflito. Em vez de ser ouvido, foi temido ou ignorado. Agora pense nas vezes em que alguém te respondeu com calma, mesmo você estando exaltado. Essa pessoa pareceu fraca ou sábia. A verdadeira força está em manter a compostura quando tudo convida à explosão. Controlar a raiva não é reprimir o que se sente, mas redirecionar essa energia para algo construtivo. A próxima vez que sentir a raiva crescendo dentro de você, experimente parar. Respire. Sinta a emoção sem agir. Pergunte a si mesmo: essa reação me aproxima da paz ou do caos? Essa raiva vai me ajudar a resolver ou vai me afastar de quem eu amo? O simples ato de respirar profundamente, 4 segundos para inspirar, 4 para expirar, pode interromper o ciclo automático da explosão. Outra prática eficaz é a empatia. Tente imaginar o que o outro está sentindo, mesmo que você discorde. Isso não justifica atitudes erradas, mas te devolve o controle emocional. Quando você escolhe responder com clareza e não com raiva, você constrói pontes. E acredite, com a maturidade que a idade traz, essa é uma das habilidades mais nobres e eficazes que se pode desenvolver. A raiva, se bem compreendida, pode até indicar onde algo precisa mudar, dentro ou fora de você. Mas ela nunca deve comandar suas ações. Você merece viver com mais leveza, mais sabedoria, mais domínio de si. E isso começa com a escolha consciente de não alimentar o fogo da raiva, mas sim de respirar fundo e reacender a luz da serenidade. 3. Calma não é fraqueza, é poder. Vivemos em uma cultura que muitas vezes confunde calma com passividade, silêncio com fraqueza e paciência com submissão. Principalmente para quem cresceu em ambientes onde ser forte era sinônimo de gritar mais alto, impor respeito com rigidez ou reagir com dureza. Mas a vida ensina, com o tempo, que não é quem fala mais alto que tem razão, é quem mantém a serenidade quando tudo ao redor convida ao descontrole que revela verdadeira força. E se você chegou aos 50 anos ou mais,
Provavelmente já entendeu que o maior poder que alguém pode ter não está no punho fechado, mas no coração tranquilo. A calma não é a ausência de emoção. Ao contrário, é sentir tudo com profundidade, mas escolher não ser dominado por nada. É ouvir uma crítica sem se ferir, é enfrentar um conflito sem precisar atacar, é saber quando falar, acima de tudo, saber quando calar. Isso não significa se anular. Significa dominar o próprio território interno, algo que muitos passam a vida inteira sem aprender. Talvez você já tenha vivido situações em que sua calma salvou momentos difíceis. Uma conversa com o filho rebelde, um desentendimento com um parceiro de longa data, uma crise financeira, uma demissão inesperada, uma notícia médica assustadora. E, mesmo assim, você escolheu respirar fundo, ouvir, refletir. E por mais que tenha doído por dentro, sua presença firme e tranquila fez toda a diferença. Porque a calma é contagiante. Ela desarma, inspira, dá espaço para que o outro também volte ao centro. Marco Aurélio, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará a força. Essa frase, tão simples, contém uma das maiores verdades da existência. A verdadeira autoridade não está em controlar o mundo, mas em não ser arrastado por ele. E a maturidade traz consigo essa oportunidade única: deixar de reagir por impulso e começar a agir com intenção. Em um mundo que vive gritando, quem escolhe o silêncio atento se destaca. Em uma sociedade onde todos querem ter razão, quem oferece compreensão se torna um farol. Em tempos de pressa, quem anda com propósito acalma os que estão à sua volta. A calma é força invisível. É poder silencioso. E, aos olhos de quem enxerga com profundidade, é a marca de alguém que já enfrentou muitas batalhas e aprendeu a não lutar todas. Escolher a calma, dia após dia, é uma decisão corajosa. Nem sempre será fácil. Algumas pessoas vão confundir seu silêncio com fraqueza, sua paciência com indiferença. Mas você saberá que, por trás de cada escolha tranquila, está a sabedoria de quem não precisa mais provar nada. A sua força já foi testada pela vida. E hoje, ela se manifesta na forma mais sutil e mais poderosa: a calma diante da tempestade. 4. A vida não é justa, mas tudo bem. Essa talvez seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. A vida não é justa. E se você já passou dos 50, provavelmente já sentiu isso na pele. Já viu pessoas boas sofrerem, esforços sinceros não serem reconhecidos, e injustiças se repetirem apesar de tudo o que você fez de certo. Já se perguntou por que aquela oportunidade foi para outro? Porque alguém que você amava se afastou? Ou porque o destino pareceu sorrir para quem menos merecia? Dói. E tudo dentro de nós clama por explicações, por lógica, por um senso de equilíbrio que raramente vem. Mas há uma liberdade profunda escondida nessa constatação. Quando você aceita que a vida não é justa, e que ela não tem obrigação de ser, algo dentro de você se solta. É como largar uma corda que você segurava com força há anos. Porque lutar contra o que não está no seu controle só aumenta a dor. Os antigos estoicos, sábios atemporais, entenderam isso com clareza. Não é o que acontece que nos faz sofrer, mas a resistência ao que acontece. E quando você deixa de esperar que a vida obedeça às suas expectativas, começa a viver com mais leveza. Isso não significa se resignar ou cruzar os braços. Aceitação não é rendição, é maturidade. É olhar para a realidade como ela é, sem enfeites nem ilusões, e ainda assim escolher responder com dignidade, com coragem, com paz. Marco Aurélio, imperador romano e mestre do estoicismo, escreveu: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e você encontrará serenidade. É uma mudança sutil, mas poderosa. Em vez de gastar energia desejando um mundo ideal, você começa a agir com sabedoria no mundo real. Ao longo da vida, você certamente viveu injustiças. Talvez no trabalho, talvez na família, talvez no amor. Mas, em vez de se apegar ao que perdeu ou ao que não aconteceu como deveria, pergunte-se: o que eu aprendi com isso? Como essa dor me fortaleceu? Às vezes,
O que parece uma punição é apenas uma correção de rota. Um não que te frustrou pode ter evitado algo pior. Uma traição pode ter aberto o caminho para reencontrar sua própria verdade. A vida não é justa, mas ela ensina. E, se você escuta, ela transforma. A chave está em redirecionar sua atenção. Não para o que foi tirado, mas para o que ainda está em suas mãos. Não para o que o mundo fez com você, mas para o que você escolhe fazer com o que recebeu. Você pode cultivar gratidão mesmo em meio à perda. Pode oferecer bondade mesmo em um mundo indiferente. Pode construir paz mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Isso é força verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias, mas da decisão silenciosa de não se deixar endurecer. A vida nunca será perfeitamente justa, mas você não precisa que ela seja para viver com integridade, com propósito e com serenidade. Quando você aceita essa verdade com o coração aberto, descobre algo poderoso. O mundo lá fora pode ser instável, mas sua paz interior depende apenas de você. 5. Perder o controle é uma escolha sua. Pode parecer estranho dizer isso, especialmente quando tudo parece estar fora de lugar. Um problema de saúde inesperado, uma crise familiar, uma decepção que machuca. Nessas horas, a reação natural é dizer: eu não tive escolha, foi mais forte do que eu. Não consegui me controlar. Mas a verdade, por mais desconfortável que seja, é que perder o controle quase sempre é uma escolha. E entender isso, especialmente depois dos 50, é um divisor de águas. Porque ao reconhecer que sua reação é sua responsabilidade, você resgata um poder que talvez nem soubesse que ainda tinha. Quantas vezes você disse ou fez algo no calor do momento e depois pensou: eu poderia ter agido diferente? Isso mostra que, lá no fundo, havia uma outra opção. A raiva, o impulso, o medo, todos eles são intensos, mas não são incontroláveis. Eles são mensageiros, não senhores. E, com treino e consciência, você pode aprender a ouvi-los sem obedecê-los. Não se trata de reprimir emoções, mas de criar um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora a sua liberdade. Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa frase pode parecer simples, mas carrega uma profundidade imensa. Porque quando você entende que não tem controle sobre o que a vida traz, mas tem total domínio sobre como lida com isso, tudo muda. De vítima das circunstâncias, você se torna autor da sua história. E, depois dos 50, isso ganha ainda mais valor. Afinal, sua experiência te dá vantagem. Você já viu o suficiente para saber que as emoções passam, que as tempestades cessam, que o tempo coloca tudo no lugar. Mas o controle emocional não nasce do nada. Ele é cultivado com autoconhecimento. Saber o que te dispara, o que te fere, o que te faz perder o eixo é o primeiro passo para não repetir os mesmos erros. Se você sabe que determinadas situações te desequilibram, como certos comentários, ambientes ou pessoas, pode se preparar melhor. Pode respirar fundo. Pode escolher o silêncio. Pode se afastar com elegância. Essas decisões, pequenas no momento, constroem um autocontrole que transforma sua vida. Claro que haverá dias difíceis. Todos temos momentos em que as emoções parecem grandes demais. Mas mesmo nesses dias, você ainda tem escolha. Pode pausar, escrever o que sente, sair para caminhar, ligar para alguém de confiança, meditar por 5 minutos. A escolha pelo autocontrole é um treino diário e cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, está ficando mais forte. Perder o controle é fácil. Qualquer um pode gritar, ofender, fugir, atacar. Mas manter-se firme, consciente, sereno, isso sim é para os fortes. E você, com toda a sua história, sua vivência, suas cicatrizes e aprendizados, tem tudo o que precisa para escolher o autocontrole. Porque no fim, ele não é apenas uma habilidade, é a chave para viver com mais dignidade, mais paz e mais presença. 6. Não se prenda ao passado ou futuro. Depois de tantas décadas vividas, é natural carregar lembranças, algumas doces,
outras amargas. O passado parece, às vezes, um lugar onde nossa mente insiste em morar. Revisitamos erros que não podem ser desfeitos, palavras que gostaríamos de ter dito ou guardado, decisões que hoje faríamos diferente. E, ao mesmo tempo, o futuro nos chama com suas incertezas. O que será da minha saúde? Das minhas finanças? Da minha família? Será que ainda tenho tempo? Será que fiz o suficiente? A mente madura conhece bem essas armadilhas. Mas a verdade é simples, ao mesmo tempo, libertadora. O único lugar onde a vida realmente acontece é aqui, agora. O passado já não está ao nosso alcance. Ele é como um rio que já correu. Podemos aprender com ele, sim. Podemos honrar nossas histórias, nossos tropeços, nossas conquistas. Mas não podemos mais tocá-lo, nem mudá-lo. Ficar preso a ele é como tentar agarrar fumaça. E quanto mais nos apegamos ao que foi, sejam memórias boas ou dolorosas, mais deixamos de viver o que é. A saudade é válida, o luto é necessário, mas a estagnação é uma prisão invisível. A sabedoria está em colher a lição, agradecer pela experiência e soltar. Por outro lado, o futuro, essa terra misteriosa que ainda não existe, também pode nos roubar o presente. Preocupações, ansiedades, cenários que talvez nem se concretizem. Quantas vezes você já se angustiou por algo que, no fim, nem aconteceu? É como carregar uma mochila cheia de pedras que nunca precisarão ser usadas. Marco Aurélio nos lembra: a vida de cada um de nós é o que nossos pensamentos fazem dela. E quando nossos pensamentos vivem no futuro, nossa vida escapa pelo presente. Mas há um antídoto para essa inquietação: a atenção plena. Estar presente, de verdade, no momento atual. Sentir o ar entrando e saindo dos pulmões. Observar o sol entrando pela janela. Ouvir com atenção alguém que fala com você. Saborear um café. Caminhar sem pressa. Sorrir sem pensar em ontem nem em amanhã. Não é mágica, é prática. Um treino diário de trazer a mente de volta ao agora, o único tempo onde você pode agir, decidir, mudar. Você não precisa negar o passado, nem ignorar o futuro. Precisa apenas lembrar que o seu poder está neste exato instante. É aqui que você pode respirar com mais calma. É aqui que você pode escolher perdoar a si mesmo ou aos outros. É aqui que você pode dizer eu te amo. Começar um novo projeto, cuidar da sua saúde, refletir sobre a vida com mais compaixão. Não importa a sua idade, nem o que já passou. Sempre há tempo para viver com mais presença. E quanto mais você pratica esse retorno ao agora, mais percebe que o presente é suficiente. Ele não é pequeno, nem vazio. É um espaço sagrado onde tudo acontece. O passado deixou marcas, o futuro trará surpresas, mas é o presente que constrói a vida que você deseja. Então, respire. Traga sua mente de volta. Porque este momento, apenas este, é tudo o que você realmente tem. E, se você estiver inteiro nele, ele será mais do que suficiente. 7. A vida é caótica, mas a calma está em você. Se há algo que a maturidade ensina, é que a vida raramente segue o plano. Por mais que você organize, se antecipe e tente controlar o que está por vir, sempre haverá imprevistos. Uma ligação inesperada, uma perda repentina, uma doença que surge sem aviso, um filho que se afasta, uma situação financeira que desmorona de um dia para o outro. Aos 50 anos ou mais, você já deve ter aprendido, talvez com dor, que o caos faz parte da vida. E ele não pede licença para entrar. Mas aqui está uma verdade transformadora. Embora o caos exista lá fora, a calma pode e deve existir dentro de você. A maioria das pessoas gasta uma vida inteira tentando evitar o caos. Fogem de conflitos, adiam decisões, se sobrecarregam tentando controlar todos os detalhes. Mas quanto mais você tenta dominar o incontrolável, mais exausto se sente. É como tentar segurar o mar com as mãos. A paz verdadeira não vem da ausência de problemas, e sim da capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor balança. Assim como um barco bem ancorado resiste à tempestade,
Você também pode ser esse ponto de equilíbrio em meio à confusão do mundo. Marco Aurélio, um imperador cercado de guerras e traições, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos." Essa é uma das frases mais valiosas do estoicismo e da vida, porque ela nos lembra que a única coisa que realmente podemos controlar é a forma como escolhemos reagir. Não importa o tamanho da confusão lá fora. Se você estiver centrado, sereno e consciente, nada poderá te arrastar sem sua permissão. É claro que isso exige prática. Manter a calma não é negar o que está acontecendo, nem fingir que está tudo bem. É reconhecer a turbulência, mesmo assim, escolher não ser engolido por ela. É respirar fundo quando a ansiedade quiser comandar. É pausar quando a impulsividade quiser tomar a frente. É se lembrar, dia após dia, de que você tem raízes e que elas estão mais fortes do que você pensa. Pense em uma árvore durante a ventania. Suas folhas voam, seus galhos se curvam, mas suas raízes mantêm tudo de pé. A sua calma é essa raiz. Você pode cultivá-la com pequenos gestos, acordando com menos pressa, reservando momentos para o silêncio, respirando profundamente antes de reagir, escrevendo sobre o que sente, meditando mesmo que por alguns minutos. Esses hábitos não afastam o caos, mas fortalecem sua capacidade de atravessá-lo sem se perder de si mesmo. Talvez você não possa mudar o que está acontecendo ao seu redor, mas pode mudar a maneira como isso te afeta. Pode ser o exemplo de serenidade para sua família. Pode ser o porto seguro para os que te cercam. Pode, acima de tudo, ser fiel à sua paz interior mesmo quando o mundo parecer desmoronar. Porque, no fim das contas, o caos é inevitável. Mas a calma é escolha. E ela mora em você, esperando ser despertada, fortalecida e vivida todos os dias. 8. Você não é seu drama. Com o passar dos anos, é comum que comecemos a confundir quem somos com aquilo que vivemos. As dores, os fracassos, as perdas e até os rótulos que outras pessoas nos deram acabam se acumulando dentro de nós como se fossem a nossa identidade. Depois dos 50, é fácil olhar para trás e pensar que somos o resultado das cicatrizes que carregamos. Mas isso é apenas uma parte da história e não a mais verdadeira. Porque você não é o que te aconteceu. Você é o que decide fazer com o que te aconteceu. Muitas vezes, carregamos um drama por anos, sem perceber que ele já passou, mas nós ainda o mantemos vivo, repetindo mentalmente os mesmos episódios, reforçando as mesmas dores. Talvez tenha sido uma traição, uma decepção profissional, um abandono, um erro que você cometeu e nunca se perdoou. E tudo isso, ao longo do tempo, vai se tornando uma espécie de armadura. Uma forma de se proteger, mas que também te impede de se mover. Os estoicos nos lembram que não é o fato em si que nos define, e sim o sentido que damos a ele. Você pode ter passado por situações difíceis. Pode ter enfrentado injustiças, humilhações, momentos de profunda tristeza. Mas nada disso é quem você é. São apenas capítulos, não o título do seu livro. E o mais bonito é que, mesmo depois de tudo, você ainda tem a caneta nas mãos. Ainda pode reescrever a forma como vê sua própria história. Ainda pode escolher olhar para trás com compaixão, e não com julgamento. Com gratidão pelo que aprendeu, e não com peso pelo que perdeu. Não há vergonha em ter caído, em ter errado, em ter se desviado do caminho. A vergonha está apenas em desistir de tentar. Mas se você ainda está aqui, lendo, buscando, refletindo, é porque não desistiu. E isso diz muito mais sobre quem você é do que qualquer dor do passado. O drama talvez tenha feito parte da sua trajetória, mas ele não é o seu destino. Você pode, a qualquer momento, sair do papel de vítima e assumir o de autor da sua própria vida. Aceitar-se como é, com luzes e sombras, com glórias e feridas, é o primeiro passo para essa transformação. E quanto mais você se conhece, mais percebe que há uma força tranquila dentro de você que não depende das circunstâncias. Uma parte sua que continua intacta, apesar de tudo. É essa parte que precisa ser alimentada com silêncio, com reflexão,
com autocuidado, principalmente com amor próprio. Então, da próxima vez que se pegar pensando eu sou assim porque a vida me fez assim, pare, respire e lembre-se, você não é seu drama. Você é muito mais. É consciência, é superação, é escolha. E a sua história, por mais marcada que tenha sido, ainda pode se tornar uma bela jornada de paz, autenticidade e renascimento. 9. Não deixe o estresse te paralisar. Aos 50 anos ou mais, é comum sentir o peso de tantas responsabilidades acumuladas: filhos, netos, finanças, saúde, relacionamentos, mudanças de carreira ou até aposentadoria. Tudo isso pode, silenciosamente, alimentar um estresse que vai se acumulando aos poucos, como uma névoa espessa que toma conta da mente e do corpo. Às vezes, você nem percebe que está sobrecarregado, só sente que está mais cansado, mais tenso, menos paciente. E, quando vê, o estresse já está te paralisando, tirando o gosto das pequenas alegrias do cotidiano. O estresse, em si, não é o vilão. Ele é um sinal de que algo precisa de atenção. O problema começa quando ignoramos esse sinal ou permitimos que ele assuma o controle. É como uma torneira pingando. Se você não fecha, com o tempo transborda. E quando transborda, vem o cansaço excessivo, a irritação sem motivo, o esquecimento, a insônia, a falta de vontade de fazer coisas simples e até a perda do entusiasmo pela vida. Mas há uma boa notícia. O estresse pode ser administrado. E mais do que isso, pode se transformar em um combustível para mudança e crescimento. O primeiro passo é observar-se com sinceridade. Quais situações estão drenando sua energia? Quais compromissos você está mantendo por obrigação, mesmo sabendo que não fazem mais sentido? Quais pensamentos você alimenta todos os dias e que só aumentam sua ansiedade? O autoconhecimento é a chave para interromper o ciclo do estresse. Quando você se conhece, começa a fazer escolhas mais conscientes. Aprende a dizer não sem culpa. Aprende a colocar limites nos outros e em si mesmo. Outro passo essencial é o cuidado com o corpo. Não a mente tranquila dentro de um corpo tenso, sedentário, mal alimentado ou privado de descanso. Uma caminhada diária, por mais simples que pareça, pode renovar sua energia. Dormir bem, alimentar-se com qualidade, alongar-se ao acordar, tomar um pouco de sol, tudo isso são gestos de amor próprio que ajudam a dissipar o peso do estresse. E não subestime o poder da respiração. Respirar lenta e profundamente, por alguns minutos, já é suficiente para acalmar o sistema nervoso e trazer de volta a clareza. Além disso, organize seu dia. Muitas vezes, o estresse vem da sensação de que há coisas demais e tempo de menos. Mas, quando você anota o que precisa ser feito e foca em uma tarefa de cada vez, tudo se torna mais leve. Estabeleça prioridades. Não tente resolver o mundo num só dia. E, sobretudo, celebre cada pequeno avanço. Aos 50 ou 60 anos, o ritmo pode ser outro e tudo bem. A maturidade permite algo precioso: escolher com mais sabedoria onde vale a pena colocar sua energia. Não permita que o estresse roube a beleza da sua experiência de vida. Você já passou por muita coisa, superou inúmeros desafios e isso prova que você é mais forte do que qualquer tensão passageira. Respire, cuide de si. Sempre que sentir que o mundo está pesado demais, lembre-se: a leveza começa dentro de você. 10. O poder da respiração consciente. Respirar é algo que fazemos o tempo todo, sem pensar. Desde o momento em que nascemos até o último instante da vida, a respiração está ali constante, silenciosa, presente. E justamente por ser tão automática, muitas vezes esquecemos o quanto ela é poderosa. Mas a verdade é que a respiração consciente é uma das ferramentas mais simples e eficazes para recuperar o equilíbrio, aliviar o estresse e cultivar a calma interior, especialmente depois dos 50, quando o corpo pede mais cuidado e a mente, mais silêncio. Quantas vezes, diante de uma situação difícil, você se pegou prendendo o ar sem perceber, ou respirando rápido demais, com o peito apertado,
como se estivesse sempre pronto para reagir, lutar ou fugir. Isso não é coincidência. O corpo e a mente estão profundamente conectados. Quando a respiração acelera, o sistema nervoso entende que há perigo, e o corpo entra em estado de alerta. Mas quando você respira lenta e profundamente, o cérebro recebe outro sinal: está tudo bem. E, aos poucos, o coração desacelera, os pensamentos se organizam, e a tensão se dissolve. Os estoicos, mesmo sem o conhecimento científico que temos hoje, já intuíam esse poder. Eles treinavam o controle emocional através da pausa, da observação e da consciência plena. E hoje, com a ciência moderna, sabemos que a respiração consciente ativa o sistema nervoso parasimpático responsável por restaurar o corpo, acalmar a mente e trazer sensação de segurança. É como apertar um botão interno que diz: você está seguro? Você pode relaxar. Uma técnica simples que você pode usar a qualquer momento é a respiração 4-7-8. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4. Segure o ar nos pulmões enquanto conta até 7. Em seguida, expire pela boca contando até 8. Repita esse ciclo por 3 ou 4 vezes. Parece simples demais para funcionar, mas experimente. Você vai se surpreender com o alívio que isso traz. Outra opção eficaz é a respiração abdominal ou diafragmática. Coloque uma mão no peito e outra no abdômen. Respire profundamente pelo nariz, enchendo o abdômen e não o peito, e depois solte o ar devagar pela boca. Isso ajuda a trazer sua atenção para o corpo e para o momento presente. Você pode usar essas técnicas ao acordar, antes de dormir, em momentos de ansiedade ou simplesmente para criar uma pausa consciente no meio do dia. E o melhor, não custa nada, não exige experiência nem equipamento. Só você, seu corpo e a escolha de parar por um instante para se reconectar com a sua paz interior. Aos 50, 60, 70 anos ou mais, a respiração consciente é uma aliada fiel. Um lembrete constante de que, mesmo quando o mundo parecer fora de controle, existe dentro de você um lugar calmo, estável, silencioso. E tudo o que você precisa para acessá-lo é um simples e profundo sopro de presença. 11. Neuroplasticidade e treino mental. Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro humano era fixo, que depois de certa idade, tudo o que estava aprendido, vivido ou sentido permanecia como uma estrutura imutável. Mas hoje, graças à neurociência, sabemos que isso não é verdade. E essa descoberta é libertadora, especialmente para quem já passou dos 50. Porque ela traz uma mensagem poderosa: nunca é tarde para mudar. Seu cérebro continua capaz de aprender, de se adaptar e de criar novos caminhos, mesmo depois de décadas de hábitos, traumas ou padrões repetidos. Esse processo se chama neuroplasticidade e ele pode transformar sua vida. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, criando novas conexões neurais a partir de experiências, práticas e pensamentos repetidos. Ou seja, quanto mais você pratica um novo hábito, seja ele físico, emocional ou mental, mais forte essa rede se torna. É como abrir uma trilha em uma floresta. No começo, é difícil, tudo parece denso, fechado, cansativo. Mas com o tempo, à medida que você insiste, o caminho se abre, fica mais claro, mais natural. Assim também funciona com seus pensamentos, emoções e reações. Talvez você tenha passado boa parte da vida reagindo com ansiedade, raiva ou insegurança. Talvez tenha acreditado que é assim mesmo, que não dá mais para mudar. Mas dá. Com treino, intenção e repetição, você pode ensinar seu cérebro a reagir de forma diferente. Pode substituir o medo pela confiança, o impulso pela reflexão, o julgamento pela compaixão. E quanto mais maturidade você tem, mais consciência para escolher que tipo de mente deseja cultivar. Os estoicos já praticavam, de certa forma, a neuroplasticidade mesmo sem conhecer esse nome. Através da repetição de pensamentos racionais, da meditação diária e da reflexão sobre as próprias atitudes, eles treinavam a mente para permanecer firme diante das adversidades.
Marco Aurélio escrevia todos os dias, reafirmando valores como aceitação, foco no presente e desapego do que não pode ser controlado. E você pode fazer o mesmo. Ao repetir diariamente ideias fortalecedoras, você literalmente reconstrói o seu modo de pensar. Práticas simples como escrever um diário, repetir afirmações positivas, meditar por alguns minutos ou refletir sobre suas reações ao fim do dia são formas eficazes de treinar sua mente. A cada dia que você escolhe responder com calma, observar antes de julgar ou respirar antes de agir, você está fortalecendo novos caminhos neurais. Está criando uma versão mais clara, mais estável e mais serena de si mesmo. E o mais bonito é que não importa quanto tempo você tenha vivido de um certo jeito, o momento para mudar é sempre agora. Seu cérebro está vivo, pronto para aprender. E você tem a sabedoria da experiência aliada à força da escolha consciente. A transformação que você busca não está fora, está dentro. E começa com o simples ato de acreditar que sim, você pode mudar. Porque mudar é humano. E continuar crescendo é o verdadeiro sinal de sabedoria. 12 hábitos diários para uma mente tranquila. Ter uma mente tranquila não é um acaso, nem um presente reservado a poucos sortudos. É resultado de escolhas diárias, de pequenos rituais, de decisões silenciosas que, repetidas com constância, transformam a forma como você vive. Depois dos 50, quando o ritmo muda, quando os ruídos do mundo parecem mais intensos e o tempo se torna ainda mais precioso, cultivar hábitos saudáveis para a mente é não só um cuidado, mas um ato de amor por si mesmo. A boa notícia é que você não precisa de grandes mudanças, apenas de pequenas práticas feitas com presença. Tudo começa pela manhã. A forma como você inicia o dia pode definir o tom das próximas horas. Em vez de acordar já mergulhado em preocupações, correndo para o celular ou se perdendo em obrigações, que tal respirar fundo por alguns minutos? Abrir a janela, sentir o ar, agradecer pelo novo dia. A prática da gratidão, por mais simples que pareça, tem efeito comprovado sobre a saúde mental. Ao reconhecer o que está bom, você ensina sua mente a olhar com mais generosidade para a vida. Reservar um tempo para o silêncio também é um hábito poderoso. Mesmo que sejam apenas 5 minutos, sentar-se em um lugar calmo, fechar os olhos e observar a respiração já é suficiente para trazer foco e equilíbrio. Esse momento de pausa pode ser o seu ponto de ancoragem, um lugar interno onde você se encontra com sua paz, longe do barulho das exigências externas. Ao longo do dia, pratique a atenção plena. Esteja realmente presente no que estiver fazendo, seja lavando a louça, cuidando das plantas ou conversando com alguém. A mente agitada vive no passado ou no futuro. A mente tranquila vive no agora. Quando você traz sua consciência para o momento presente, mesmo as tarefas mais comuns ganham um novo significado. Não se trata de viver devagar, mas de viver com intenção. Estabelecer limites também é um hábito essencial. Saber até onde você pode ir, o que você tolera, quanto tempo você oferece aos outros e quanto reserva para si mesmo. A mente se sobrecarrega quando tenta dar conta de tudo. Respeitar seus próprios ritmos, permitir-se descansar, recusar o que já não faz sentido, tudo isso protege sua serenidade. Ao final do dia, a reflexão. Em vez de dormir levando consigo o peso das preocupações, experimente escrever. Pode ser uma frase, uma memória, um sentimento. Esvaziar a mente antes de dormir é como varrer a casa antes de deitar. Cria espaço para o descanso verdadeiro. Lembre-se, não se trata de perfeição. Haverá dias em que você vai esquecer, se distrair, se perder um pouco. Tudo bem. O importante é sempre voltar. Cada pequeno hábito é uma semente. E, com o tempo, o jardim da sua mente floresce com mais silêncio, mais leveza, sobretudo, mais paz. 13. O corpo como aliado da mente. Muitas vezes pensamos na mente e no corpo como coisas separadas. Cuidamos da saúde mental com livros, meditação, silêncio e da saúde física com médicos, alimentação, movimento.
Mas a verdade é que essas duas dimensões estão profundamente entrelaçadas. O que afeta o corpo ecoa na mente, e o que desequilibra a mente enfraquece o corpo. Se você busca serenidade interior, equilíbrio emocional e clareza de pensamento, precisa reconhecer algo essencial. Seu corpo não é um obstáculo, ele é seu aliado mais poderoso. Aos 50 anos ou mais, é natural perceber mudanças físicas. O ritmo desacelera, as articulações reclamam, a energia oscila. E justamente por isso, é nesse momento que o corpo pede mais escuta, mais cuidado, mais gentileza. Não se trata de voltar aos padrões da juventude, mas de criar uma nova relação com o próprio corpo baseada em respeito, aceitação e parceria. Por quê? Quando você cuida do corpo com presença, ele te devolve estabilidade emocional, foco e disposição para viver com mais qualidade. O movimento é uma das chaves. Caminhar diariamente, mesmo que por poucos minutos, não apenas fortalece músculos e articulações, ele oxigena o cérebro, libera endorfinas e reduz os níveis de estresse. Um corpo parado tende a acumular tensões. Já um corpo que se movimenta com regularidade ajuda a mente a se soltar, a relaxar, a clarear os pensamentos. Não é preciso academia ou grandes esforços. Um alongamento ao acordar, uma dança espontânea, uma volta no quarteirão já fazem diferença. A respiração também é o elo entre corpo e mente. Quando você respira de forma lenta e consciente, envia ao seu sistema nervoso a mensagem de que está seguro. Isso acalma o coração, estabiliza os pensamentos e reduz a ansiedade. A prática regular de respiração profunda, especialmente em momentos de tensão ou antes de dormir, é um presente que seu corpo e sua mente agradecem em silêncio. Outro fator vital é a alimentação. O que você consome diariamente não nutre apenas seu corpo, também influencia diretamente sua clareza mental, sua disposição e até seu humor. Alimentos ricos em nutrientes, fibras, gorduras boas e água em abundância são como combustível limpo para seu sistema interno. E o cuidado com o que entra no seu corpo também é uma forma de respeito com sua história. Por fim, não ignore o descanso. O corpo que repousa bem se renova, e uma mente cansada jamais encontrará equilíbrio duradouro. Priorize o sono, crie rituais para desacelerar a noite. Permita-se momentos de pausa ao longo do dia. O mundo moderno valoriza a produtividade constante, mas a verdadeira sabedoria está em reconhecer o valor do repouso. Seu corpo é o templo da sua existência. Ele carrega cada memória, cada superação, cada passo da sua jornada. Tratar esse corpo com carinho, atenção e movimento é um gesto de amor e também um caminho direto para uma mente mais tranquila, mais leve e mais viva. 14. Relacionamentos e calma coletiva. Nenhum ser humano vive isolado. Mesmo que, com o tempo, a gente aprenda a apreciar a própria companhia e o silêncio das horas, a verdade é que os relacionamentos continuam sendo uma parte essencial da experiência humana, seja com filhos, netos, amigos, vizinhos ou parceiros. E à medida que envelhecemos, percebemos que mais importante do que ter razão é ter paz. Que mais vale uma relação harmoniosa do que uma discussão vencida. E que, sim, a nossa calma pessoal pode se espalhar como uma onda suave e transformar todo um ambiente. Você já deve ter vivido isso. Estar com alguém que transmite serenidade só pela presença. Uma pessoa que escuta mais do que fala, que olha nos olhos, que não se apressa para julgar. Essa pessoa acalma, sem precisar dizer muito. E o mais inspirador é que você pode ser essa pessoa. A maturidade que vem com os anos traz uma grande oportunidade de se tornar um ponto de equilíbrio nas relações. E isso começa com escolhas simples, feitas todos os dias. A primeira delas é escutar. Mas escutar de verdade com o coração, com interesse, sem interromper. Quantas vezes você já se sentiu mais calmo só por ser ouvido com atenção? Esse é um presente que podemos oferecer ao outro, presença plena. Quando escutamos sem pressa de responder, sem necessidade de nos defender, criamos pontes. A escuta acolhe, desarma, acalma.
É um ato de amor silencioso que pode mudar o rumo de uma conversa e de uma relação inteira. A segunda escolha é a pausa antes de reagir. Em momentos de tensão, temos a tendência de nos apressar no julgamento, elevar o tom de voz, querer impor o ponto de vista. Mas quando você respira fundo, silencia por alguns segundos e escolhe responder com calma, algo mágico acontece. O outro também desacelera. A sua serenidade cria um espaço seguro, onde é possível dialogar sem se atacar. Você não precisa ceder em tudo, nem concordar com o que não acredita, mas pode manter a firmeza sem perder a gentileza. E, por fim, há o poder do exemplo. Quando você age com equilíbrio, mesmo quando o ambiente está agitado, você se torna um espelho de paz para os que te rodeiam. Seus filhos observam, seus amigos sentem, seus netos aprendem. A sua calma tem impacto silencioso, mas profundo. Em vez de repetir padrões antigos de conflito e dureza, você pode inaugurar uma nova forma de se relacionar, mais madura, mais empática, mais leve. Relacionamentos são como jardins. Precisam de cuidado, de espaço, de presença, sobretudo, de paz. E se cada um cultivar a própria calma, a convivência floresce. Aos 50, 60, 70 anos ou mais, você pode ser a pessoa que inspira serenidade nos outros não porque é perfeita, mas porque escolheu, com sabedoria, trocar a reatividade por consciência e o orgulho por conexão. 15. Meditação como ferramenta estoica. Quando se fala em meditação, muita gente imagina alguém sentado em silêncio absoluto, de olhos fechados, em uma posição difícil de manter. E talvez por isso, muitos descartam essa prática achando que não é para mim. Mas a meditação, especialmente sob a perspectiva estoica, é muito mais acessível e transformadora do que parece. Ela não exige cenário ideal, nem técnicas sofisticadas. O que ela pede é presença, um compromisso silencioso com a própria mente. E, depois dos 50, esse tipo de prática se torna ainda mais valiosa. Porque é justamente nesse momento da vida que mais desejamos paz, clareza e profundidade. Para os estoicos, meditar era refletir. Era olhar para dentro, todos os dias, com honestidade. Marco Aurélio, imperador e filósofo, fazia isso escrevendo. Suas meditações não foram pensadas para o mundo, mas para ele mesmo, um espaço íntimo de questionamento e direcionamento. Ele começava o dia preparando a mente para os desafios. Hoje encontrarei pessoas ingratas, egoístas, hostis, e tudo bem, porque isso não me define. À noite, refletia. Onde reagi com orgulho? Onde deixei de agir com sabedoria? Essa é a essência da meditação estoica. Revisar sua conduta com compaixão e intenção. Você pode fazer o mesmo. Não precisa de incenso, nem de um lugar perfeito. Precisa apenas de um tempo seu, por menor que seja. Pode ser ao acordar, com um café em mãos, sentado em silêncio por 5 minutos. Pode ser antes de dormir, escrevendo em um caderno o que aprendeu naquele dia, onde agiu com equilíbrio e onde pode melhorar. Essa auto-observação diária vai, aos poucos, moldando sua mente para a calma, para a presença e para a maturidade emocional. Uma técnica estoica profunda é a premeditação dos males, chamada pelos filósofos de premeditatio malorum. Ela consiste em imaginar, com serenidade, que algo pode não sair como o esperado. Não como forma de pessimismo, mas de preparo interior. Ao considerar que imprevistos podem surgir, você não será pego de surpresa quando eles acontecerem. Você se fortalece emocionalmente antes da tempestade. Se um plano falhar, se alguém te decepcionar, se surgir um obstáculo, você já terá se fortalecido por dentro para lidar com isso com mais dignidade. Outro exercício poderoso é o memento mori, lembrar-se da morte não como algo sombrio, mas como uma forma de valorizar a vida. Quando você entende que o tempo é finito, passa a dar mais importância ao que realmente importa. Essa consciência diária pode transformar seus relacionamentos, suas escolhas, sua forma de estar no mundo. Meditar é, no fundo, voltar para casa. É cuidar do que há dentro,
para que o que acontece fora não abale sua essência. E isso não tem idade. Aos 50, 60 ou 70, você está em um momento perfeito para mergulhar em si mesmo com leveza, com coragem e com o coração aberto. A meditação estoica não exige que você esvazie a mente, apenas que você a observe com sabedoria. 16. O treino da resiliência mental. Resiliência não é sobre não sentir. Não é sobre ser imune à dor, aos problemas ou às quedas da vida. É sobre sentir tudo isso, ainda assim, escolher continuar. É a arte silenciosa de se reerguer quando tudo em volta convida à desistência. E quanto mais o tempo passa, mais percebemos que a verdadeira força não está em resistir ao impacto, mas em encontrar equilíbrio depois dele. Se você já chegou aos 50, já enfrentou o suficiente para saber que a vida não poupa ninguém, mas também sabe, no fundo do peito, que sobreviveu a tudo o que pensou que não aguentaria. Isso, por si só, já é uma prova viva da sua resiliência. A resiliência mental não nasce pronta. Ela é construída, como um músculo que precisa ser treinado. E esse treino não se faz apenas nas grandes batalhas, mas nas pequenas escolhas do dia a dia. Está naquele momento em que você respira fundo antes de reagir. Naquela vez em que preferiu compreender ao invés de acusar. Na paciência de esperar pelo tempo das coisas. Na sabedoria de aceitar aquilo que você não pode mudar. Cada um desses atos, ainda que simples, fortalece sua mente como quem ergue tijolo por tijolo o próprio abrigo interior. O estoicismo ensina que não devemos colocar nossa paz em algo que possa nos ser tirado. Isso significa que, para ser resiliente, você precisa construir sua estabilidade por dentro, não nas circunstâncias, que mudam, nem nas pessoas, que erram, mas em valores, princípios e hábitos que resistem às tempestades. A vida é feita de altos e baixos, e não há como evitar todas as quedas. Mas você pode escolher como cair, mais ainda, como se levantar. A resiliência também se alimenta da flexibilidade. Ser resiliente não é ser rígido, duro, inquebrável. É ser como o bambu, que se curva com o vento, mas não se quebra. Quantas vezes a vida já te obrigou a mudar planos, rever crenças, recomeçar do zero? E aqui está você, ainda em pé. Isso é flexibilidade emocional. É a capacidade de adaptar-se sem perder a essência, de mudar de direção sem perder o rumo. E, muitas vezes, isso vem com o tempo, com os tombos, os silêncios, as lições aprendidas na pele. Cultivar a resiliência mental exige também que você cuide do seu mundo interior com carinho. Alimentar-se bem, dormir o suficiente, praticar o silêncio, escolher com quem compartilhar sua energia. Dizer não quando necessário, tudo isso não é egoísmo, é autocuidado. E quando você está bem consigo mesmo, fica mais forte para lidar com o que vem de fora. Resiliência é a capacidade de continuar mesmo quando o mundo parece pedir que você pare. É saber que cada dor tem seu tempo, mas também seu fim. E que a força que te sustenta não vem do que acontece com você, mas do que você escolhe fazer com isso. E, a essa altura da vida, você já provou que tem tudo o que é preciso para continuar, mais firme e mais sábio do que nunca. Chegar até aqui mostra que você está verdadeiramente comprometido com sua paz interior e com o desejo de viver com mais equilíbrio e consciência. Lembre-se, a transformação começa com uma escolha. E ao treinar sua mente, você conquista não só mais controle emocional, mas também uma vida mais leve, presente e significativa. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de continuar essa jornada com a gente. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo interessante que está por vir. Curta o vídeo se achou útil. Isso nos motiva a trazer ainda mais reflexões como esta. Deixe seu comentário contando o que mais te tocou ou como você tem praticado a calma no seu dia a dia. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e pessoas queridas. Às vezes, uma mensagem certa no momento certo pode transformar vidas. E ative o sininho de notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for publicado. O caminho da sabedoria e da serenidade é contínuo,
E cada passo conta. Obrigado por estar aqui. Seguimos juntos.